Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E algo, gente, muito sério. Essa entrevista é triste de falar, mas é verdade. Olha lá, a imprudência é uma das principais causas de acidente de trânsito. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo José Aparecido Ribeiro, consultor em assuntos urbanos e de mobilidade. Muito bom dia, doutor José. Bom dia. Seja bem-vindo. Telespectadores. Não é a primeira vez que o senhor vem aqui para bater um papo conosco. Que bom que voltou. Isso aí, o prazer é meu. Eu falei porque eu fico triste em ter que dizer isso, doutor José. Fala pra gente a questão da imprudência, ser realmente algo onde nós poderíamos ter uma atitude diferenciada, mas eu acho que nós não estamos sabendo usar muito bem aquilo que pode nos ser favorável, não, né? A imprudência é um problema que as pessoas acreditam que não vão acontecer com elas. E ela acontece do lado do motorista e ela acontece também do lado do pedestre. Não há imprudência só do motorista. Correto. O motorista, pelo Código de Trânsito, ele é obrigado a cuidar do menor, né? Cuidar do menos protegido. Mas as pessoas também contribuem para que os acidentes e as mortes aconteçam no trânsito, né? O correto é que você atravesse no local adequado. Quando você não está atravessando no local adequado, você está expondo a sua vida, está expondo a vida do motorista também. Com certeza. E mesmo no local adequado, na faixa de pedestre, você deve procurar estabelecer um contato visual com o motorista. Entendi. No sentido de fazer com perceber que ele está te vendo. Porque muitas vezes o ponto cego do carro passa desapercebido pelo motorista e ele, sem querer, porque ninguém atropela, né, com sem intenção, querer, né? com intenção. Eu estou com vontade claro de que há os imprudentes que andam igual loucos nas vias, que não respeitam os sinais, que não respeita a faixa de pedestre, né? Dirigem alcoolizados. Que dirigem alcoolizados, isso não tem nem que ver. Isso precisa ser preso, isso precisa ser tirado de circulação. Isso. Né? Então, o correto é que o pedestre também contribua, sobretudo na região central da cidade, que é onde tem muita faixa de pedestre e as pessoas andam muito. O trânsito não flui. E quando ele flui, o motorista acelera. Né? A falta de fluidez no trânsito provoca isso. Né? Essa desorganização que existe em Belo Horizonte, né, provoca isso. E um excesso de sinais, sinais que não funcionam em sincronia, na maioria das vias. Né? Então o motorista normalmente está com pressa e ele, quando pode acelerar, ele acelera. E aí acontece. Tem muito problema nessa questão ali, os sinais quando eles ficam amarelos. Aí é justamente por isso que o senhor falou, né? Que por não fluir tanto, amarelou, então eu piso no acelerador para passar. Há um equívoco, sobretudo dos especialistas, em relação à faixa de pedestre. A faixa de pedestre é do pedestre, o motorista tem que parar em partes. Né? O passeio é do pedestre, a rua é do carro. Então, quando o pedestre vai atravessar, ele tem que entender que a rua é o lugar do carro. Né? Então, ele precisa estabelecer o contato visual. Ele precisa respeitar o fluxo. Tem pedestre em locais onde não tem sinal de trânsito que mete a cara mesmo. Ele vai com o corpo e tudo e a coragem, né? Atravessando no lugar onde está transitando o carro. Né? Ele está correndo risco, porque pode ser que o motorista não enxergue ele. O correto é sempre estabelecer contato visual com o motorista antes de atravessar. Outra coisa, a faixa é sua, mas existe um fluxo de veículos muito grande, muitas vezes interditando a outra via. Espere o carro passar, né? Espere um pouquinho, não custa você esperar um pouquinho para que você possa atravessar tranquilo e sem riscos. As pessoas, tanto os motoristas quanto os pedestres, estão andando
meio que com muita pressa, com muita impaciência, né? Então o correto é que você atravesse no local certo, estabeleça contato visual e procure fazer a sua parte. Não é porque você é pedestre que você tem que desrespeitar o trânsito. Você é responsável pelo trânsito também. É melhor perder 1 minuto da vida que perder do que a vida por 1 minuto, né? Menos de 1 minuto às vezes, né? Uma batida a 60 km por hora dá um estrago muito grande, né? Acima de 60, a chance de sobrevivência cai drasticamente, né? Então, é preciso que cada um faça a sua parte, o pedestre e o motorista. O motorista, pelo Código de Trânsito, ele cumprindo o Código de Trânsito, né, que ele tem que saber pelo menos o básico, né, que ele é responsável pelo veículo menor e pelo pedestre. Todos na cadeia são responsáveis pelo pedestre, né, todos. A moto, o carro, a caminhonete, o caminhão, né, o maior sempre responsável pelo menor. Mas de modo que cada um faça a sua parte, para que os acidentes aconteçam menos, né? Isso que você falou, até na própria CBN, ela usa esse jargão de no trânsito somos todos pedestres. Somos todos pedestres. Porque é a parte mais frágil. É a parte mais frágil e desprotegida, né? Então, todo mundo tem que cuidar do pedestre. Mas o pedestre também tem que cuidar de si mesmo, claro, e do outro. Ele não pode ser imprudente, Ele também. não pode ser imprudente, ele não pode simplesmente atravessar de qualquer maneira, porque é a faixa. Eu vejo acontecer, tem um lugar aqui em Belo Horizonte que acontece muito isso, na porta do Diamond Mall, ali na rua Rio Grande do Sul, com Bernardo Guimarães. Certo. Né? As pessoas saem do shopping e metem a cara, né? É preciso a pessoa ter bom senso. Espera, vê se o fluxo te permite, né? Se você chegou primeiro e pisou na faixa e não tem trânsito, atravesse. O motorista tem que parar. Agora, tem pessoas que saem e já entram de uma vez na faixa e aí estão correndo risco, né? Até você provar que bife de caçarolinha não é rifle de caçarolinha, você já foi atropelado, enfim. É verdade. Né? Não aposte com o seu corpo. Né? O melhor é parar e esperar o momento adequado para atravessar. Agora, quanto aos motoristas imprudentes que andam igual malucos, esses precisam ser tirados de circulação. Né? As regras de trânsito, em Belo Horizonte especialmente, elas precisam de correções também. Nós temos corredores em que a velocidade máxima é 60 e poderia ser 70, sem risco para atropelamentos, locais onde não há trânsito de pedestre. Né? O que nós falamos mais antes, a falta de fluidez, né, faz com que o motorista, quando ele pode acelerar, ele quer recuperar o tempo que ele ficou parado lá atrás. Né? Então, e aí isso se torna um imprudente. Se torna um imprudente, às vezes, sem querer. 80% das multas de excesso de velocidade em Belo Horizonte, entre aspas, acontece por uma diferença de 1 a 5 quilômetros horários. Né? Nós não estamos falando de indivíduos que estão andando a 100, 120. Nós estamos falando de indivíduos que estão andando a 70. Entendi. Né? E que estão sendo multados a 70. Entendi. Né? Se a velocidade fosse 70 e não 60, em alguns corredores onde não há trânsito de pedestres, com certeza haveria mais fluidez e o trânsito seria menos estressante do que ele é. Entendi. Né? Outra coisa, as faixas, o passe, a largura das faixas entre um carro e outro, quem está nos vendo e anda na Cristiano Machado, um carro anda quase batendo um na lateral do outro, porque usa-se o mínimo que o Código de Trânsito permite, né? Quando deveria se usar pelo menos um pouquinho mais larga, né? Uma folga para que os carros andassem com um pouquinho mais de desenvoltura. Nós não estamos pregando excesso de velocidade, nem nada fora dos padrões e nem da lei. Nós estamos falando de algo que daria maior fluidez e, por consequência, menos estresse, porque é uma das cidades do Brasil com o maior estresse no trânsito, é Belo Horizonte, porque tem muito cruzamento, tem muito morro e as obras de arte que nós precisamos para eliminar gargalos, cruzamentos, elas estão caindo. Quem está nos assistindo sabe disso, né? Os viadutos estão caindo, né? Quando nós precisamos de viaduto,
Mas quanto mais viaduto, nunca Belo Horizonte precisou tanto de viaduto, trincheira, de passarelas. Sobre isso, vamos falar daqui a 2 minutinhos que eu quero que o senhor assista comigo uma matéria de pessoas que realmente sofreram, foram vítimas aí da imprudência do trânsito. E depois vamos falar sobre essa queda aí desses viadutos? Vamos conferir então. 35 mil pessoas. Esse é o número de vítimas que o trânsito faz todos os anos no Brasil. Um número 2 vezes maior que nos Estados Unidos e quase 4 vezes mais do que na Europa. De acordo com o IBGE, não é difícil encontrar alguém que já se acidentou. A cada 200 brasileiros, pelo menos 5 já se envolveram em algum acidente. O Lucas, infelizmente, faz parte dessa estatística. Em dezembro do ano passado, ele estava parado em um sinal de trânsito quando um carro em alta velocidade o atingiu. O sinal ficou verde, eu pus primeiro na moto e quando eu arranquei, eu fui atingido por um carro. Na verdade, na hora eu não via. Eu não vi se foi carro, se foi moto, se foi avião. Mais ou menos uns 100 km por hora ele me pegou de frente. Tive esse corte na mão. Esse corte no braço e o meu ombro fraturou. Eu tive fratura no ombro, eu quebrei o ombro. Hoje, Lucas não pilota, prefere usar o carro. Depois do acidente, redobrou os cuidados ao volante. Eu estou evitando moto, apesar de ser um veículo de fácil locomoção, barato. Quando a gente bate, a nossa vida está em risco, né? É muito pior do que carro. A história do irmão da Daiane, o Adriano, foi bem diferente. Voltando de um sítio, o carro em que estava capotou e o jovem, na época com 19 anos, faleceu. E eu sempre ouvi que ele estava no banco de trás do carro e tinha mais 4 pessoas, 3 ou 4 pessoas, e aí o carro capotou. E aí meu irmão foi tentar sair e a porta do carro abriu e voltou na cabeça dele, ele teve traumatismo craniano. Isso pelo que as testemunhas disseram. Eu acredito que eles, nesse evento que eles tinham ido, eles beberam, né? Daiane viu de perto que a imprudência no trânsito pode ocasionar e tenta evitar ao máximo que a história se repita. Tem que ser prudente, porque a gente está colocando a nossa vida ali e a vida das outras pessoas também. Uau! Pode falar, doutor, porque tem muitos pontos interessantes que foram ditos. O que nós assistimos aí agora é um conjunto de fatores. Nós temos uma malha rodoviária, sobretudo em Minas Gerais, completamente fora dos padrões mínimos de segurança. O Brasil produz carros cada vez mais potentes, carros com 200 cavalos de potência. Entrega o carro para um garoto de 18 anos que acabou de tirar a carteira e fala para ele assim: não acelere esse carro. Isso não existe. É como dar uma faca afiada para uma criança de 2 anos. Ele vai acelerar o carro. O que nós precisamos ter são rodovias seguras. Nós não precisamos sair daqui, não. Nós vamos em São Paulo. Nós não precisamos ir nos Estados Unidos e nem na Europa. Vamos a São Paulo, onde o modelo de rodovia permite, né, que os carros andem dentro da potência que eles foram construídos para andar, né? A velocidade lá é 110 quilômetros. Infelizmente, as rodovias de Minas Gerais passaram-se governos aí e eles não conseguem resolver esse problema. Colisão frontal mata 92% dos casos de colisões frontais, a pessoa morre. E é o que mata nas rodovias, né? O indivíduo pega um carro, você anda numa faixinha de 40 centímetros de largura entre um carro e outro, um a 140 aqui e o outro 140 aqui, né? Um vindo e outro indo a 140. Imagine, uma faixinha de 40 centímetros separando. Isso é um absurdo, né? E aí, a Polícia Rodoviária Federal vem sempre nos dizer que é a imprudência, né? É a incompetência do poder público de nos oferecer infraestrutura capaz de frear isso. Quanto às motocicletas, a diferença do motociclista para o motoqueiro? É uma diferença tremenda. Tem duas categorias no trânsito de Belo Horizonte, do Brasil todo, e que está virando um problema
seríssimo que vai quebrar a Previdência Social brasileira daqui a uns anos. Dentro de 10 anos, a frota de veículos, de motocicletas, vai ser maior do que a frota de veículos. Nós estamos falando de 45 milhões de veículos, serão mais de 45 milhões de motocicletas no Brasil. Isso é seríssimo. As duas categorias. O motociclista, que cumpre a lei, que anda com prudência, que protege ele e protege quem está no trânsito. E o motoqueiro que se acha o rei da cocada preta. Né? É aquele imprudente, inconsequente, irresponsável, que anda fazendo zigue-zague, batendo em retrovisor de carro, né? E fazendo com que a vida dele e a vida de outras pessoas estejam em risco. Aí ele cai, ou ele se envolve no acidente, a culpa é do motorista. A culpa é dele, que ele é irresponsável. Ele não cumpre as leis, ele costura no meio do trânsito, quando na verdade ele tem que andar na faixa do meio. Não existe essa história de costurar no meio de carro. Entendi. Né? O motorista, o motoqueiro, o motociclista, que essa palavra motoqueiro deveria ser banida do dicionário, eles e suas motos precisam respeitar, precisam andar na faixa, dentro da faixa, atrás, com distância entre um carro e outro. Né? Porque ele acha que não acontece com ele. Ocupando o espaço de um carro ali. Exatamente. No caso. O Código de Trânsito manda ele andar no meio da faixa e não costurando entre as faixas. Né? Mas ele acha que não acontece, ele é o sabichão, né, que anda em alta velocidade e nada acontece com ele. Certo. Uma hora acontece. Infelizmente. Né? Uma hora acontece, não tenho a menor dúvida. José Aparecido, eu quero agradecer demais. Foi muito bom bater um papo com o senhor e conhecer um pouco mais dessa triste realidade. Mas eu creio que aqui uma oportunidade que a gente tem de fazer, de ouvir o que é correto e praticar também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.